Ótimo. Sexta dispensação, tá? A dispensação que agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso período, tá? Nessa nossa aula de hoje, de escatologia, do nosso curso médio aqui, nós falamos da inocência, da consciência, do governo humano, do patriarcal, da lei. Agora nós vamos falar da graça. Nós falamos tudo o que passou. Agora vamos falar um pouquinho sobre o presente, para depois começarmos a falar de futuro, tá bom? Então esse aqui é um assunto, é uma disciplina muito importante e uma disciplina que não pode faltar, nas nossas, no nosso currículo. Eu não sei como é que existe alguns seminários que não tem a escatologia bíblica. E quando fala da escatologia bíblica, fala uma coisa muito supérflua, muito sem inspiração. Agora, falando da sexta dispensação, a dispensação da igreja, a nossa dispensação, a dispensação ela é conhecida como a dispensação da igreja, porque dispensação do Espírito, porque foi fundada em Atos 2, e dispensação da graça. A partir daí, essa dispensação ela já tem aí quase 2.000 anos, né, de período dispensacional, tá? Então vamos aqui à continuidade. Esta dispensação teve início com a inauguração da igreja no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, com o derramamento do poder do Espírito Santo e com o batismo e com as manifestações, que culminou com a descida do Espírito Santo para guiar a igreja até o dia do arrebatamento. Então, só aqui nessa prévia, pequena introdução sobre essa sexta dispensação, ela foi inaugurada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, e com a descida do Espírito Santo, o Espírito Santo vai permanecer com a igreja até o arrebatamento. Então, já faz quase 2.000 anos que isso aqui aconteceu, que o derramamento do Espírito Santo aconteceu, e nós estamos com a mesma esperança, com a mesma fé, com o mesmo propósito e com o mesmo objetivo, aguardando a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós estamos aqui aguardando, e já tem um período aí de quase, da fundação até hoje, quase 2.000 anos. Essa dispensação já durou quase 2.000 anos, né, de história, e findará com o retorno de Cristo para buscar a igreja, a sua noiva. João 14:1 e Mateus 25, 5 e 6 são textos que mostram o arrebatamento buscando a sua igreja. Por isso que, lembra que nós estudamos que a dispensação é um período de oportunidade, lembra? O significado eu mandei vocês marcarem. O que é a dispensação? É um período de oportunidade. Prova o homem em relação à obediência. Então, cada período dispensacional, Deus provou o homem de forma diferente. Provou o homem em relação à sua obediência. Por isso que quando nós tivermos que olhar para o período da inocência, da consciência, do governo humano, da patriarcal, da lei, em cada período, e esse período que nós estamos agora estudando, que é o período dispensacional, que é o período da graça, com o derramamento do Espírito, com a fundação da igreja, com a fundação da graça sobre a humanidade. Então, a forma da atuação sobre o povo, sobre a igreja, é sobre a obediência, principalmente aquilo que Jesus deixou escrito. Então, não que a lei deixa de ser válida, como nós já falamos aqui, não tem nada a ver, mas nesse período dispensacional, a fé, a forma que Deus testa, a forma que Deus vai usar os homens, a forma que a graça é manifesta nos homens é diferente de todos os outros períodos dispensacionais, ao ponto que, nesse período, o Espírito Santo está em todos nós. Por exemplo, essa classe está aqui, com todos esses alunos aqui. O Espírito está em todos nós. O Espírito Santo está em todos nós. Antes da dispensação da graça, eles não tinham a oportunidade que nós temos aqui hoje. Então, até a forma é diferente da atuação do Espírito. Nessa última, acreditamos ser a última geração. Acreditamos ser a última geração. Tá bom? Então, já se fazem quase 2.000 anos e nós estamos aqui aguardando a manifestação da glória do nosso... A aparição, né? Quando eu falo a manifestação da glória,
é a aparição do Filho de Deus nas nuvens, raiando no céu para buscar a igreja lavada e redimida. Por mais que todos nós venhamos a ser perseguidos de uma forma diferente que a lei, os períodos patriarcal aconteciam, esse período nosso agora é um período diferente porque todos aqueles outros períodos já aconteceram e nós estamos assim no finalzinho do julgamento de Satanás, entendeu? Então está muito próximo para o fim. Eu acho que tá com a internet está o quê aqui, pastor? Só para mim saber. Tá, né? Deixa eu ver aqui um momentinho só, por favor. Porque está caindo direto aqui. Um momento. Ver aqui. Ok. Todos nós somos membros dessa geração privilegiada, conhecida como dispensação da graça de Deus. Só para mim falar, olha aqui para mim, por gentileza. Inocência, passou. Consciência, passou. Governo humano, passou. Patriarcal, Abraão, Isaac e Jacó, passou. Lei, Moisés, passou. Nós estamos na dispensação da... Se todas essas dispensações, se todos já passaram, nós estamos em uma privilegiada. Nós hoje podemos olhar para o passado e ter a fé que os nossos profetas e patriarcas tiveram, de olhar para o Messias no futuro. E hoje nós temos a fé de olhar para o passado e ver que o passado foi real e aconteceu, e temos fé para isso, e nós agora olhamos para o futuro acreditando que tudo o que está nas Escrituras brevemente vão acontecer. Gente, isso aqui é sensacional. Então somos vivemos uma geração privilegiada. O presente dessa dispensação, a presente dispensação começou na época do Império Romano. Quando que ela começou? No ano 33 depois de Cristo. Então, se você calcular as 70 semanas de anos como 70 grupos de 7 anos, descobrimos que Cristo nasceu por volta da 65ª semana profética de anos. Ou seja, 4 vezes 7 é igual a 28, 28 mais 5 é igual a 33 anos. Esse foi o período do ministério terreno de Cristo. Grave esse momento aqui para exatamente quando estivermos estudando as 70 semanas de Daniel, nós temos aqui uma base sobre esse assunto. Quando Cristo nasceu, o Império Romano, aquele quarto animal terrível, espantoso, visto em Daniel, capítulo 7, versículo 7, dominava o mundo, o Império Romano. Então, o Império Romano foi, de fato, terrível em todos os seus aspectos. Jesus Cristo, o nosso Senhor, foi morto sobre a força brutal desse terrível poder que dominava aquela época. O Velho Testamento, né, deixa a Palestina como uma satrápia persa. O Novo Testamento começa com a dominação romana no apogeu da sua força. A profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, se cumpriu fielmente, pois o fato do Império Romano feriu o seu calcanhar. Porém, nós sabemos que o Império Romano foi ferido mortalmente com a sua queda em 476 depois de Cristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, conforme a expressão bíblica, cuja ferida mortal foi curada, o Império Romano será curado e se levantará novamente sobre a liderança do Anticristo. Aí sim cumprirá cabalmente a profecia de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Cristo esmagará a cabeça deste império, que é o diabo. Apocalipse 19, 11, 21, e 2 Tessalonicenses 2, 8 e Romanos 16, 20. Esta dispensação compreendida pelo cavalo entre o intervalo da 69ª e a 70ª semana profética de Daniel. Ou seja, com a morte do ungido, de Daniel, capítulo 29, versículo 26, o Messias foi tirado. Cristo morreu e ressuscitou e voltou ao céu. A igreja ocupa este intervalo que dura quase 2000 anos. Quase 2000 anos esse período. As semanas proféticas de Daniel pararam aqui, né, com a morte do ungido, e com a morte do ungido, as semanas pararam de ser contadas. E com elas que pararam a sua contagem, elas pararam a contagem e só vai voltar a contar novamente quando Cristo voltar.
Aí, automaticamente, só falta uma semana que sobre esse assunto nós vamos ter uma aula específica, que eu vou começar do início, meio e fim, para tratar sobre ela, mas exatamente vamos ler e estudar exatamente o livro do profeta Daniel, capítulo 9, que vai falar sobre essas 70 semanas proféticas de Daniel, tá bom? Então, esse período da graça, nós já falamos aqui que esse período da graça, ele representa a Arca de Noé, mas não a arca em si, mas ele representa aqueles que entraram na arca, né? Então, esse nosso período já faz quase 2000 anos. Se nós voltarmos ao período patriarcal, ao período dos profetas, quase 2000 anos. Então, nós temos aí uns 6.000 anos de história bíblica. 6.000 anos de histórias bíblicas. A pior coisa nossa é dizer data que Jesus vai voltar. A pior coisa nossa é fazer cálculos baseados no que está escrito. 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos, 2000 anos. Isso já faz 2000 anos e a maioria dos períodos dispensacionais tem início e fim, e esse aqui ainda não tem fim, porque só vai ter fim quando Jesus voltar. Esse período que nós estamos, esse período da graça, esse período da dispensação. Nós estamos vivendo até hoje. Sabe o que é isso, irmãos? É um período muito grande, é amplo. Por isso que tudo indica que Jesus, a qualquer hora e a qualquer momento, ele pode buscar a sua igreja e a conclusão das profecias bíblicas, tá? Então, no livro de Daniel, eu não vou ler agora porque nós vamos estudar só um assunto específico sobre ele, mas eu quero ler pelo menos aqui o texto de Daniel 9, porque em Daniel 9, 26, aqui nesse texto, nessa passagem, é a que nós iremos estudar sobre as 70 semanas de Daniel, tá bom? Pode ser a partir do versículo 20, tá? Aí, aqui eu vou ler aqui as 70 semanas, só esse período aqui, mas vai ser esse assunto que nós vamos tratar. Eu falei com vocês, acho que foi na primeira aula, eu falei assim, se nós quisermos entender um pouco de escatologia, um pouco sobre o futuro, o milênio, nós precisamos entender fielmente as 70 semanas de Daniel. Eu não vou falar nelas hoje, deixa eu ver quando que ela vai, mas elas estão próximas, tá? Eu vou ter uma aula, nós vamos ter uma aula só falando sobre elas, bom, porque ela é importantíssima para o nosso entendimento das 70 semanas de Daniel. Então nunca esqueça, 70 semanas de Daniel. Eu poderia até perguntar para vocês, vocês que estão aqui, já leram o livro do Apocalipse? Todos aqui já leram, estudaram? Já leram o livro do Apocalipse? Se vocês, por exemplo, eu fiz um propósito hoje, eu estava orando hoje, e fiz um propósito hoje em ler o livro do Apocalipse amanhã. Eu vou pregar, eu vou pregar à noite e quero fazer uma leitura rápida. Você acha que a gente sentando na mesa e lendo o livro do Apocalipse, quanto tempo a gente leva? Cada um pode falar, não está proibido não. Quanto tempo? 22. Não, só ler, sem medo. Você fazer uma leitura. Sim, 22 capítulos. Vamos fazer o teste? Vamos fazer um teste. Vamos fazer o teste. Uhum. E se fosse uma leitura como livro, sem meditar? Vamos fazer um teste e vamos ver se a semana que vem todo mundo aqui leu esse livro, entendeu? Aí vocês depois me falam. Aí eu queria ser, mas aí, ó, se levar 1 hora, aí ou 2 horas, o que eu quero até pedir para vocês é o seguinte: se eu consigo ler em 2 horas, então eu posso fazer muita coisa ali na Bíblia, gente. Se eu pegar um hábito de leitura das Escrituras e eu pegar um livro que eu acho que a maioria das pessoas tem medo do livro do Apocalipse, né? Tem medo de ver as manchetes na televisão, qualquer coisa, é sinal Apocalipse, é o final do mundo. Aí põe medo, né? Coloca medo. Aí, na realidade, nós não precisamos ter medo disso, porque Deus está no controle de tudo e está sentado no trono com o controle de todas as coisas. Não tem nada, inclusive o controle do fim. O controle do fim. E aonde está escrito isso? No livro do Apocalipse. Tudo bem? Vamos ver se semana que vem, quem lê em 1 hora, em 1 hora e meia, quem lê em 2, bacana. Você leu até chamar de Abraão, que bom, né? Muito bom. Quando você lê do 1 ao 12, é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Quando você lê Apocalipse, o final do Apocalipse, você vê o que o próprio Deus ele promete nesse livro, o livro a revelação, o livro do Apocalipse, a consumação de todas as coisas, você vai vendo se confirmar
sabe, no livro do Apocalipse. Então é muito bom você entender o livro do Apocalipse, o livro de Gênesis, como nós já estudamos aqui, em antropologia, em outras aulas, em outras disciplinas, para entender melhor o livro do Apocalipse, tá bom? Então isso é muito bom, parabéns. Agora nós vamos tratar sobre a sétima dispensação, que é chamada de dispensação da plenitude do reino, ou dispensação milenar, ou nós chamamos de milênio, que é a sétima dispensação, que é 1000 anos sobre a Terra. Vamos lá, dando continuidade aqui. Eu não vou ler Daniel, porque Daniel aqui, quando eu for ler, eu quero poder explicar versículo por versículo, tá bom? Porque aí vai ficar muito bom, tanto para mim quanto para vocês, tá bom? E nesse período das 70 semanas, eu vou trazer eu vou trazer um material exclusivo para vocês com quadros de separações e vou entregar para cada um, tá bom? Porque depois que vocês lerem as 70 semanas, entenderem as 70 semanas, olha o que eu estou falando, estou reforçando até para vocês entenderem isso. Eu entendi as 70 semanas, escatologia é fácil. Só que aí é fácil para quem entende as 70 semanas. Estou sendo claro? Também não posso ser hipócrita, certo? Porque eu vejo muitas pessoas, não, é fácil escatologia, mas eu preciso entender a matriz, o conceito, certo, meu amigo? Eu preciso entender o conceito das 70 semanas, como que ela começou, e como ela começou e como ela vai terminar. Então se torna mais fácil. Tudo bem? Bom, o que é o milênio? O milênio será a sétima e a última dispensação da plenitude dos tempos. Salmo 2, Efésios 1, 9 e 10 e Apocalipse 10, 11. Em toda a Bíblia só aparece a palavra 1000 anos em Apocalipse 22 e 7. A expressão 1000 anos nos aparece na Bíblia somente 6 vezes, com significado especial. Apocalipse 21 e 7. Vamos ler ela, por gentileza? Apocalipse. Olha, gente, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pregar amanhã. Como é que eu faço o meu sermão? O meu sermão fica na própria Bíblia. Sabe como que eu aprendi isso? Levou algum tempo para me aprender, mas eu aprendi isso estudando a Bíblia Thompson, porque a Bíblia Thompson é de referência. Então, o Dr. Thompson, para quem tem aqui a Bíblia Thompson, ele estudava e colocava as referências. E ele aqui colocava todas as referências nos locais. E ele escrevia tudo aqui. E aí os seus alunos depois vieram com o tempo e falaram, vamos pegar isso aqui e transformar em uma Bíblia de referência. Hã? Não, é porque aqui é o último livro, né? É Apocalipse 22, 20, né? Então, mas eu falo, sermão, eu crio aqui e a gente consegue pregar com o que está aqui, com o que você estudou, né? Então, quando você vai fazendo isso, verso por verso, texto por texto, como os grandes estudiosos fazem, a sua Bíblia se torna uma ferramenta. Pode observar a Bíblia de Lutero, de John Hus, a Bíblia do Spurgeon, todas elas eram marcadas texto por texto, versículo por versículo. É daí que se surgiram as Bíblias comentadas, entendeu? Com rodapé comentado. Então, por isso a importância, quanto mais você riscar, marcar, fazer desenho, sabe, criar, fazer bola, desenhar, só você vai entender, né? Mas só você vai entender. Mas isso vai ajudar muito vocês. Lembra quando eu chorei bastante quando eu perdi minha Bíblia? A minha última Bíblia, a Bíblia que eu coloquei para essa daqui? Não, você chora porque todos os seus sermões, tudo que você estudou, tudo que está ali marcadinho, sabe, tudo que você preparou dos últimos 15 anos, a minha estava 15 anos de estudo, deixei em algum lugar em viagem. Vale? Hã? Pode, se você entender, que nem eu entendo, irmão. Pode. Não, irmão, não é assim não. Vai pagar o preço, irmão. Vai pagar o preço. Quer pegar meus estudos sem sofrer? Mas aqui eu estou sofrendo, passando meses estudando, quer dar só o Ctrl, quer só dar um Ctrl-C e um Ctrl-V, tá vendo? Mas tudo bem, não tem problema não. Para aluno a gente faz. Mas eu vou só dar uma dica aqui rápido para você. Você sabe como é que eu trabalho aqui? O que é quando você pega uma frase, aí você faz um círculo. Aí nessa frase você desce isso. Aí você dessa mesma, você desce não, eu esqueci Não, é como faz alguns meses que eu dou aula de homilética, eu esqueci a palavra certa. Você pega uma palavra, você pega ela, você estuda essa palavra, aí você pega o significado delas, aí vai para a próxima, e você vai é interligado, mas tem a palavra, tem o nome certo, em sequência, em cubos, em caixas,
Eu não lembro a forma técnica de falar. É porque você pega o texto e você mesmo vai ali na Bíblia fazendo o círculo dela, o que ela significa, põe o significado dela, aí você vem significado por significado, aí você vai montando. Ó. Cada um aqui você vai fechando ela, estudando ela e colocando o significado que vem a ser. Então, o versículo ele fica todo explicadinho nele mesmo, na própria Bíblia. Isso é uma forma de aprender. Quando você marca e pinta e risca, aí fica melhor ainda, entendeu? Agora, depois eu lembro qual é a questão técnica, mas é a melhor que eu achei até hoje, que é essa daqui, para mim, que não tem uma mente boa, entendeu? Porque eu não consigo... A minha mente é ruim, por exemplo. Minha mente não é ruim, mas a minha mente não é a mente das melhores, mas quando eu faço assim, aí eu nem preciso de esboço. Quando eu faço assim, quando eu faço nesse modelo aqui, pode me dar uma hora para falar, entendeu? Mínimo, se eu fizer assim. Não, mas deixa eu lhe falar, eu estou falando que eu não tenho uma mente boa relacionada a alguns amigos que eu tenho, tá? Eu tenho alguns amigos, professores, um pessoal que tem a mente muito boa, uma mente privilegiada, né? Bom, então Apocalipse capítulo 20, versículo 2, é esse texto que eu ia ler? Isso. Diz-nos assim, Apocalipse 20, 2 a 7. Marque isso daí que é importante, viu? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Esse texto aqui... Peraí ainda. É isso mesmo. Peraí. É o 2 e o 2 e o 7, é isso mesmo. Olha que legal, onde aparece as duas vezes aqui, né, no 20. O 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha só essa personificação da serpente, ó. Dragão, antiga serpente, aí ele já volta em Gênesis, né? Que é o diabo, que é Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então, um anjo só fez isso. O versículo 7, aí diz assim, e acabando os 1000 anos, olha que interessante, o Satanás aqui ficou preso por 1000 anos. Então, no milênio, Satanás, aqui, vamos já começar, será preso. Então, no milênio, Satanás será preso por 1000 anos, no período do milênio. Então, no versículo 7, aqui, depois do milênio, Satanás será solto. Ó. E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estarão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Ponto. Olha que interessante. Depois nós vamos tratar esse assunto aqui. Eu acho incrível o poder de engano de Satanás. A expressão deriva-se do grego shilard, que aponta para o futuro reino ou governo sobre a terra. Quem vem ou quem vai reinar na terra dos 1000 anos será o futuro rei da terra. E quem é o futuro rei da terra no milênio? Jesus Cristo. Nessa época, Jerusalém será o centro da adoração de todos os povos, de todas as nações. Eu vou ser sincero para vocês. Quando eu li Apocalipse 20 e o versículo 7, eu acho que vocês teriam que ter dito assim, amém. É para ter dito assim, graças a Deus. Aqui no versículo 20, principalmente. No versículo 2, perdão. Porque ele perderá o direito de agir sobre as pessoas. Então, quem nascer no milênio, no período do milênio, não vai ter as lutas, as guerras que nós temos hoje, que é o dia a dia, nas nossas guerras, sendo atacado por Satanás. Então, quem nascer no milênio, no período dos 1000 anos, não vai ter as tentações diabólicas. Tá claro? Porque ele perderá o direito de agir sobre a terra. Ao ponto, depois que ele vai ser solto, a primeira coisa que ele vai fazer, já viu no versículo 7, já vai provocar guerra, já vai enganar nações. E as nações que ele vai enganar, pode ter certeza que vai ser os que nasceram no milênio também. Sobre o reinado de Cristo. Olha como nós somos um povo privilegiado. Então, o futuro rei da terra é Jesus Cristo e a capital religiosa do mundo, né? Jerusalém. Jeremias 3,17. O reinado de Cristo será universal, ou seja, de mar a mar. No milênio, Jesus implantará o seu governo de mar a mar. O reinado no milênio será
universal, ou seja, ele será o futuro rei da terra, e ele não reinará só de Jerusalém, mas toda a terra, de mar a mar, de terra a terra, ele será o rei. E nesses 1000 anos, são 1000 anos de paz. Por quê? Porque Satanás está preso. Toda a guerra do mundo, tudo que nós passamos, tudo que as nações passam, as guerras, tudo, Satanás está por detrás, tramando, desenvolvendo guerras. Posso até dizer para vocês o seguinte: se nós que nascemos sobre guerra espiritual, estamos sobre guerra espiritual agora, se você tira a atuação maléfica da nossa vida, a gente não sente mais nada. É um céu para nós. Porque até dormindo nós somos perseguidos. Até dormindo somos perseguidos. Acordamos, somos perseguidos. Vamos para a igreja, somos perseguidos. Saímos da igreja, somos perseguidos. Vamos para o trabalho, estamos sendo perseguidos. Estamos voltando do trabalho, estamos sendo perseguidos. O diabo querendo matar ou tirar a unção ou aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, ou aquilo que Deus entregou nas nossas mãos para nós jogarmos a toalha. Deixa, joga fora. Para que fazer isso? Largar a toalha, sabe? Para a gente poder parar. Porque um de nós, sendo usado por Deus na igreja, no trabalho, na condução, qualquer um de nós aqui, fazemos um grande estrago, irmãos. Eu falo assim, como assim estrago? Estrago no mundo espiritual, estou falando assim, estrago. É um homem cheio do Espírito Santo, ele despovoa o inferno e enche o celeiro celestial. E é isso que o diabo não quer, que eu faça alguma coisa para o rei e que nenhum de vocês faça nada. Para exatamente nós ficarmos mortos na igreja, mas vivos, só pulsando, mas não fazendo nada. Sabendo que tudo isso vai acontecer e não se preocupamos com nada. Sabemos o que vai acontecer. Não fique pensando que as Olimpíadas, o que está acontecendo no mundo, em Israel, na Palestina, na Ucrânia, na Rússia, na Argentina, agora lá com Maduro, e tudo isso está movimentando, está virando com os Estados Unidos, tentativa de assassinato lá, aqui, uma guerra política. Você acha que não existe ações do espírito do anticristo já movimentando tudo para preparar as nações para a vinda de um único, o anticristo, que é o único que acreditarão que trará solução mundial para o mundo? Tá? Então, a igreja tem que estar alerta, porque ela sabe, ela conhece, ela sabe, ela, através do livro do Apocalipse, do livro de Daniel, do livro de Ezequiel, logo em seguida implantará o seu reinado milenial e findará após 1000 anos, vindo após aí a sequência do juízo final. Agora, olhem para mim aqui. No arrebatamento da igreja, nós acreditamos como? Aqui a igreja vai ser arrebatada. Primeiro o arrebatamento nas nuvens. O arrebatamento. Primeiro Jesus já veio uma vez, certo? Jesus já veio uma vez. Já faz quase 2000 anos. E nós não sabemos nem o dia, nem a hora que ele há de vir. Ele mesmo disse, eu não sei, somente o Pai. É certo que, quando ele falou isso, ele estava aqui. Concordam comigo? Estava aqui. Hoje ele está lá, com o Pai, na presciência do Pai, na sabedoria do Pai. Hoje, Jesus sabe, hoje, não me tenho como herege, hoje, no céu, ele sabe o dia, a hora, está tudo no controle dele vir buscar a igreja, que é o arrebatamento. Ele virá uma segunda vez, mas em 2 etapas. A primeira, ele arrebata os salvos. A primeira, ele tira os salvos daqui da terra, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos, seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Automaticamente, quando a igreja salva subir, nós seremos galardoados, e os galardão fala de 3 coisas: justiça, soberania e bondade de Deus. E em Apocalipse, capítulo... pode agora dar até para ler. Apocalipse, capítulo 22,
versículo 12, abra aí para você ver uma coisa importante. Inclusive, nós vamos falar sobre isso depois. 22, 12 diz assim: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Ou seja, quando Jesus vier, ele vai trazer consigo, pelaquilo que nós trabalhamos, ele vai trazer o salário, ou seja, ele vai pagar pelo trabalho feito aqui na terra. O que nós sofremos, o que padecemos, quem ganhou alma, quem sofreu, quem foi mártir, todos que padeceram, todos que perderam família, todos que negaram tudo, menos Jesus, perderam tudo, menos Jesus, todos nós teremos galardões segundo as nossas obras que fizemos aqui na terra. Agora, eu vou só brincar aqui, tá? Será que galardão, quando a gente ganha, perde? Eu acho que as fofocas, irmãos, devem descontar em galardão. Fofoca deve descontar em galardão. Porque você começa a envenenar a noiva do cordeiro. Você envenena a noiva do cordeiro. E ao envenenar a noiva do cordeiro, você está pecando. Isso. Essa obra é o trabalho realizado na terra. Galardão, até para... Marque aí. Galardão fala de 3 coisas: justiça, bondade e soberania. Então, justiça, bondade e soberania. Então, não tem essa. Todos que entrarem no céu vão ser julgados. Por mais que você foi arrebatado, você vai para o tribunal de julgamento de obras, né? E nessas obras você vai receber conforme o que você trabalhou na terra. Vai ter os que trabalharam mais, os que trabalharam menos. Literalmente, vai ter aqueles que não vão ganhar nada e aqueles que não fez nada, por causa da justiça de Deus. Hoje, tem gente que matou, fez... Por exemplo, o homem da cruz, não vai receber o galardão por trabalho prestado. E isso é muito importante, porque quando fala em justiça, bondade e soberania, não tem esse negócio. Quem faz, faz. Quem não faz, não faz. Agora, como é que isso pode ser interpretado no céu? Pelos corpos. É a glória da lua, Paulo dizendo. Outro é a glória do sol, outro é a glória das estrelas. E outro é a glória salvo pelo gongo. Vocês nunca assistiram uma luta que o lutador estava perdendo, desacordado, e o gongo fez pim, foi salvo pelo gongo. Então, aquela pessoa, pode acontecer? Pode, porque o arrebatamento está relacionado à salvação, santificação e justificação. Aquela pessoa que, lembra da aula que nós tivemos? O que é igual ao homem salvo? O homem salvo ele é igual a justificado, regenerado e santificado. Se ele manteve essa vida justificada e regenerado, então automaticamente a trombeta tocou, ele vai subir. Só que se ele não fez nada na vida, quando ele chegar lá no tribunal dos galardões, tá, gente? Quem for arrebatado e for para o tribunal dos galardões, já está salvo. Pelo amor de Deus, esses dias vieram para mim e perguntaram: mas pastor, como é que pode? E nesse tribunal, minha mãe, fulano de tal, vai ser salvo ou não vai? Eu falei: calma, que tribunal você está falando? A Bíblia fala de 2 tribunais do arrebatamento. Esse primeiro tribunal, que é o tribunal das obras. Ou seja, é o tribunal dos arrebatados. Agora, as obras vai ser segundo o que nós fizemos. Quem não faz nada vai ter salário. Vai? Menos. Quem trabalhou vai ter mais salário. Agora, como que isso vai acontecer no céu é os corpos. Vai ter corpos que vão brilhar mais do que outros. A glória vai ser em corpos. Deixa eu ver qual foi o texto que Paulo falou isso. Aqui foi em Coríntios. Vocês lembram desse texto? Um é a glória do sol, outro é a glória da lua. Deixa eu ver o que foi. Digita aí para ver nesse. Coloca aí, ó, glória do sol, glória da lua. Glória do sol, glória da lua. Tá vendo? Glória do sol, glória da lua. Minha biblinha tudo marcado. É Romanos? Primeiro 15. 15. Deixa eu marcar aqui que essa Bíblia aqui é minha nova. Não, tem que marcar. Não, peraí, ainda. Olha aqui, ó. Foca ainda. Leiam aí, vá. 40, foram 40. Aqui. 1 Coríntios 15, 40. E há corpos celestes, corpos terrestres, mais um
Uma é a glória das celestes e a outra das terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, segundo, né? E o terceiro, e a outra é a glória das estrelas. Porque as estrelas diferem-se em glória de outra estrela. Ou seja, como que eu posso entender isso daqui? Qual a melhor forma de entender isso daqui? Pastor, o senhor poderia vir aqui à frente? Por favor, o senhor, a senhora. Vem aqui, irmão. Senhor, preciso de 4 aqui. Preciso de 4. Se quiser sair, sair. Vamos lá. Eu preciso de 4 aqui. Fica aqui mais ou menos aqui. Ó, tem 4 aqui? Eu vou ler o texto aqui, tá? Peraí. Aconteceu o arrebatamento agora, certo? Subimos para o céu e vamos para o tribunal dos galardões. As nossas obras serão provadas no fogo. E existem as obras de palha, de feno, nós vamos estudar sobre isso. Mas eu só quero dar uma palhinha só para facilitar aqui a questão que nós brilharemos lá como estrelas. Por isso que tem estrelas que brilham diferente das estrelas. Então, eu vou colocar aqui, começando, já que está aqui do meu lado, não tem nada a ver, eu vou começar aqui, tá? Há corpos celestes e corpos terrestres, mas a uma é a glória das estrelas e a outra das terrestres. Um é a glória do sol. Então eu vou colocar você, foi arrebatado, recebeu os galardões, glória do sol. Trabalhou, fez os trabalhos, glória do sol. Está lá brilhando, igual o sol, certo? Tá claro? É só uma analogia. Esse aqui e outro, glória da lua. Está lá, brilhando como estrela. Como estrela, está lá, com papel e brilhando. Esse daqui, outro é a glória das estrelas. Outro corpo que vai brilhar. Então, os corpos todos vão brilhar de forma diferente pelas obras que receberam. Só que vai ter o último corpo que vai entrar lá, mas pode ser que não tenha brilho nenhum. Salvo pelo gongo, sabe? Na última, exatamente. Vai brilhar menos. Isso. Igual o ladrão da cruz. A intensidade do brilho é melhor pela questão de galardão. Não trabalhou, mas foi salvo. Porque muita gente será salvo. Será um momento de surpresa. Mas se nós pudermos ver, vamos ficar muito decepcionados, porque muita gente fez muito e foi para o mesmo céu. Mas os galardões é o que vai diferenciar a gente. Porque Deus, ele é justo. Ninguém entra no céu, primeiro, sem ser tentado pelo diabo. Entendeu? Então, agora, tudo bem, irmã. É só a partir de hoje trabalhar mais, tá bom? Obrigado. Trabalhar mais. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Obrigado, Deus abençoe. É igual aquele ladrão. Sim. Mas eu posso fazer uma pergunta para você? O ladrão entrou no paraíso no mesmo dia? Sim. Ele falou hoje mesmo estará comigo. Por quê? Mas Jesus ressuscitou que dia? Oi? Jesus ressuscitou que dia? Que dia que ele morreu? Sexta. Aí ficou sexta, né? Sábado e ressuscitou no domingo. Domingo da ressurreição. Tá vendo o cálculo? É forte. Essa aí eu descobri agora. O Salvador, a salvação ele atingiu ali, mas no paraíso, a salvação ele teve ali. Foi salvo. Agora a entrada no paraíso, hoje ele entrou no paraíso, entendeu? Mas porque já foi salvo direto. Gostei de ver. Não, tá certo. Não, claro, por isso nós estamos lá. Então tá claro aqui sobre os corpos, né? Então, galardão, Deus ele é muito justo pós-eternidade. Então, depois, vamos aqui só seguir a sequência. Então, arrebatado, recebemos os galardões, e depois dos galardões vamos para as bodas do Cordeiro, isso é no período de 7 anos. Enquanto a igreja que foi arrebatada, ela está lá 7 anos de gozo, alegria, galardão, as ceias, as bodas do Cordeiro, participando da eternidade com todos os salvos. Você já imaginou o tamanho dessa ceia, dessa santa ceia? Aqui é santa ceia. Dessa santa ceia, com todos os salvos, Abraão, Isaac, Jacó. Nós vamos ver lá, por exemplo, João Batista, de cabeça e tudo, né? Nós vamos ver João Batista. Meu Deus, você já imaginou? Então vamos ver todo mundo lá. Todos, o exemplo, na grande ceia. 7 anos acontece, aí depois de 7 anos, a igreja desce com Jesus na chamada revelação, que é a segunda vinda de Cristo, que agora é a revelação, que todo olho verá.
enquanto aqui na Terra terá o período aí de grande tribulação, que nós vamos tratar mais na frente sobre a grande tribulação, tá bom? Que é um negócio pesado. Amém? Bom, vamos lá. Então, o milênio, eu parei aqui, cadê? O milênio começa quando Jesus vier, na sua segunda etapa de glória, ou seja, a revelação em que todo olho verá. Ele desce e destrói o falso profeta, o anticristo, e lança-os no lago de fogo, e em seguida implantará o milênio. Agora, o que é estado intermediário dos mortos? A minha pergunta para vocês é: quando alguém morre, vai para onde, biblicamente? Porque nós temos... Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu perguntei, deixa eu dar uma resposta. Nós queremos ser bonzinho com quem não é bom com Deus. Às vezes nós queremos ser bonzinho com algumas pessoas. Ah, mas ela foi para o céu. A gente vai para o velório de muita gente que matou, roubou, fez tudo errado, odiava a Deus, e a gente, não, mas está num bom lugar. Que bom lugar é esse? De quem não obedece a Deus? Boa pergunta, então responda. Eu sei o lugar intermediário, eu acho. Isso é o lugar intermediário, eu acho. Ei, gente, o que é o estado intermediário dos mortos? Não é para ver a apostila, não. Hã? Quando você morre, você vai para onde? Não, nós já conversamos sobre isso. Olhe, inclusive, deixa eu falar uma coisa para vocês. No seio... antes de começar esse assunto aqui, no Antigo Testamento, todos que morriam, Antigo Testamento, iam para o inferno. Alguma pergunta? Todos que morriam no Antigo Testamento iam para onde? Aí você... E aí a pergunta, não vai perguntar? E os salvos? E os justos? Iam para onde? Para o inferno também. Só que dentro do inferno tinha um lugar separado. Então, a nossa cabecinha tem que começar a pensar nesse aspecto. No Antigo, todos eram... O lugar era o mesmo. O lugar, o inferno. Que era uma sala de antecipação do inferno total. É um lugar de espera, o inferno. Então, os salvos também vinham para o inferno, os salvos, só que com um lugar separado, chamado de seio de Abraão, onde não tinha tormento. Quem estava no inferno tinha tormento. Se viam, mas não podia ajudar. Podia ser, Senhor, deixa eu mandar os profetas para evangelizar, deixa eu voltar para avisar para meus irmãos, para minha família. Não. Se ele tem lá profetas, tem homens de Deus, e eles não acreditam, imagina se ele vai acreditar nos mortos. Mas tem uma galerinha que prefere acreditar em mortos do que em vivos. Estou sendo claro, irmãos, em relação a isso. Então, morreu, Antigo Testamento, todo mundo. Agora, a partir do Novo Testamento, tem que ficar claro. O inferno não tem mais salvos. Jesus transferiu o seio de Abraão e colocou embaixo do altar de Cristo, no céu, depois da ressurreição. Então, os que morrem hoje salvos, vão para o céu. Mas não é o céu final, é o céu do paraíso, entendeu? Já está no céu, embaixo do altar de Cristo, aguardando o toque da trombeta para receber a glorificação do corpo para o arrebatamento. Quem morre hoje sem ser salvo vai direto para o inferno. Tem jeito? Agora, olha o que eu vou perguntar. Quem morre e vai para o inferno hoje, tem jeito depois que morrer? Não tem mais jeito. Por isso que algumas filosofias querem reencarnar, vamos voltar para a pessoa melhorar. Não. Morreu, segue-se o juízo. Exatamente, morreu, segue-se o juízo. Ou de vida eterna com Deus, ou de vida eterna sem Deus. Ou céu, ou inferno. Hoje, tá bom? Hoje, hoje na dispensação da graça. A graça por causa da oportunidade. Você está tendo aí 2000 anos de oportunidade para reconhecer a Cristo como seu Salvador. E Deus ainda é tão bom que ele vai tirar a igreja, vai dar ainda mais 7 anos para o povo se arrepender, quem estiver na terra. Tá claro? Então, quem morre salvo hoje? Então, se você for analisar uma coisa importante, quando eu falo céu, não é que já está gozando, tá?
Nós só iremos gozar da eternidade do céu só depois do arrebatamento. No terceiro céu. No terceiro céu. No terceiro céu, embaixo do altar de Cristo. Tá? Exatamente. Então, automaticamente, quando você lê Paulo dizendo assim, os que morreram em Cristo, às vezes eu fico perguntando, por que o que morreu em Cristo? Já está lá, meu irmão. Já está lá, então ressuscitarão primeiro. Já está lá, é só transforma o corpo no céu, e nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. O que significa? Meu corpo aqui vai receber um corpo glorificado, um corpo não sujeito às leis físicas nem às leis naturais, e vai subir ao encontro do Senhor nos ares. Vai subir. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E eles subirão e todos se encontrarão aonde? Nos ares. Vai ter os que vão subir daqui e os do céu que vão sair de lá do céu para o espaço. E depois vão subir todos ao encontro do Senhor nos ares. Isso é uma coisa linda que vai acontecer. Glória a Deus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Coisa linda isso aqui acontecer. Meu Deus do céu. Isso aqui não é Hollywood não, meu irmão. Agora, a igreja parou de falar essas coisas, a grande maioria das pessoas não sabe mais nem o que é céu, tá bom? Então vamos lá. Então, estado intermediário dos mortos. Estado intermediário dos mortos. Bom, sabemos que a morte é a separação do corpo pela qual o homem é introduzido no mundo invisível dos mortos. Então, significa deixar o tabernáculo. Então, a morte é a separação da alma do corpo. E aí segue-se o juízo. É Deus pedindo a alma, Lucas 12, 20. É tornar-se em pó, Gênesis 3, 19. É descer ao silêncio, Salmo 115, versículo 17. É expirar, Atos 5, 10. É ser congregado ao seu povo, Gênesis 49, 33, etc. Porém,